1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e aí na sua versão talvez tenha presbítero, me digam aí, o que tem na sua versão? Episcopado. Se alguém deseja, deixa eu abrir aqui a atualizada para a gente ir comparando. Se alguém deseja o episcopado, pode ser também. A palavra, na verdade, do grego, ela é episcopo mesmo. Paulo diz, desejo uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo, ou o episcopo, no caso, deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve beber, não deve, aliás, me perdi. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Versículo 3, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 6. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Versículo 7. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Versículo 8. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então, que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar até aqui, até o versículo de número 13. À noite, nós terminaremos o capítulo 3, quando estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Você que está aqui no templo já está convidado, você que está em casa, se puder vir, venha. Nós celebraremos a ceia do Senhor e nós estamos caminhando biblicamente esses dias. Então a gente já sabe qual é o texto da nossa ceia à noite, que é a continuação do capítulo 3. E eu sei que Deus falará aos nossos corações. Para a nossa meditação desse texto aqui, eu trouxe os meus exames clínicos. Eita Jesus, está aqui. Fui ao médico e ele disse, vamos fazer exames, vamos lá. E eu empolgado com esses exames. Vamos fazer, pode fazer exame que você quiser aí. Eu estou fazendo uma caminhada, né? Aí fui buscar os exames. Estava empolgado, me dê esses exames aí, vou lá mostrar para o médico, né? Meu amigo doutor Edilson, vou chegar lá e dizer, olha aqui doutor, está vendo o seu paciente? Meu amigo, quando eu abri os exames, que eu comecei a olhar, que a gente olha o que deu, né? Nós que somos leigos, né? Aí a gente olha lá os valores de referência, né? Eita, comecei a ficar, primeiro com vergonha do médico, depois com vergonha de mim mesmo,
depois triste. Mas não, sabe quando a gente está conferindo prova e vê que não acertou uma questão, sabe? Meu Deus do céu, eita, tudo ruim os exames. Mostrei para ele brigou comigo, disse, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Você fez cirurgia e você não está se cuidando. E lá vai eu agora começar tudo de novo, irmão Levi. Tome agora comer verdura e deixa para lá negócio de massa, refrigerante, doce. Agora, os irmãos, vou pedir a ajuda de vocês, irmãos. Quando vocês me veem assim, fazendo essas coisas, me ajude, porque os exames não estão bem não, viu? E eu estou falando de exame, de saúde, porque todo mundo sabe que a saúde é muito importante, não sabe? A gente precisa sair dizendo para as pessoas, olhe, sua saúde é importante. Tem alguém que precisa ser ensinado disso? Alguém que é adulto? Quando a gente é criança, não, né? Quando a gente é criança, a gente pensa que pode fazer qualquer coisa. Mas adulto, a gente já sabe. Mas a pergunta é, todo mundo, mesmo sabendo, todo mundo que sabe que a saúde é importante, se cuida? Olha eu, um exemplo. Todo mundo cuida bem da sua saúde? Bom, a gente conhece a teoria, mas às vezes na prática nós estamos falhando. Se eu dissesse assim, a minha saúde é importante, eu estaria tendo atitudes na minha vida prática que iriam sinalizar aqui nos meus exames. Muito bem, seu triglicerídeo está controlado, parabéns, está tomando remédio, está evitando, aqui respondeu aqui. Bom, se o assunto, quando o assunto é Deus, aí nós podemos dizer que todo mundo sabe que Deus é o mais importante. Talvez alguém que não seja da nossa igreja esteja olhando e dizendo assim, e esse tema aí que esse povo está fazendo, Deus o mais importante. Novidade, não tem uma coisa assim mais moderna para botar não, bom, a gente sabe, mas a pergunta é, mesmo sabendo, todo mundo vive com Deus em primeiro lugar? E aí? Nós vivemos andando com Deus, agradando a Deus, obedecendo a Deus, falando com Deus? Quando o assunto é saúde, para verificar se a gente está bem, nós fazemos exames. Quando o assunto é Deus, nós também podemos fazer alguns exames. E esse texto que nós acabamos de ler, Paulo sugere a Timóteo que ele faça exames nos pastores, que é essa a ideia lá do episcopo, nos diáconos e nas mulheres. Paulo diz, olha, você vai ser doutor, Timóteo, agora. Você vai examinar os pastores, os diáconos e as mulheres. E talvez você esteja pensando assim, que bom que esse negócio todo aí que leram é só para os pastores, só para os diáconos, e ficou só um pouquinho para as mulheres. Mas nós vamos verificar que não é preciso ser pastor para entender que esses exames também fazem parte da nossa vida. Não é preciso ser diácono para entender que esses assuntos também fazem parte da nossa vida. Por isso, eu quero sugerir para nós que esses exames, apesar de Paulo ter colocado especificamente para esses grupos, também podem ser feitos por nós. Nós também temos os mesmos elementos verificáveis, as mesmas áreas verificáveis. E quando Paulo faz esses exames, em vez de ser triglicerídeo, glicose, eu não vou nem ficar falando essas coisas, eu já fico triste. Colesterol, sabe? Oh, meu Deus, chega a gente, né?
chega, se abate quando fala esses negócios. Em vez de ser esses assuntos, Paulo vai falar sobre 3 elementos verificáveis, 3 áreas verificáveis da nossa vida, que são o nosso caráter, a nossa família e os nossos relacionamentos. Paulo vai dizer: Timóteo, você precisa verificar na sua vida, na vida dos pastores, dos diáconos, das mulheres, e no fim de toda a igreja, você precisa verificar esses 3 elementos: o caráter, a família e os relacionamentos. E nós vamos agora começar a verificar isso. Então, se prepare para o seu exame. Vamos lá, você que está aqui no templo, estenda a mão, levanta assim a blusa, viu? Vamos fazer exame hoje, viu? Muito bem, irmã Cida. Vamos fazer exame. Olha aí se tem uma veia boa para a gente ver. Vamos lá, Alice, tem veia boa aí. Você que está em casa também. Além disso, nós vamos identificar. Você vê que uma das coisas que a gente tem falado hoje em dia, que a gente tem escutado, é que nós precisamos estar com a imunidade em dias. Não é assim? Como é que está a sua imunidade? Você está tomando vitamina C, você está... E aí vem tantas coisas que melhoram a nossa imunidade. Além desse exame, Paulo vai nos orientar em 4 aspectos para a nossa imunidade espiritual. E aí o bicho vai pegar. Nós precisamos estar imunes espiritualmente nessas 4 áreas: bebida, dinheiro, poder, meu Deus, eu não sei se eu posso falar essa palavra, eu vou falar, e sexo. Misericórdia. Os irmãos da sala dos adolescentes vão ali para a sala de baixo. Nós vamos falar sobre esses 4 aspectos para nós estarmos imunes espiritualmente. Vamos iniciar? O primeiro aspecto que eu queria chamar a sua atenção para nós iniciarmos os nossos exames é o caráter. E Paulo inicia aí no capítulo 3, dizendo que se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Olha só, eu até estava lendo essas características durante essa semana e pensando assim: meu Deus, onde é que tem um pastor desse? Eu quero ir lá, quero ser a ovelha dele, porque é bom demais. O negócio, o cabo é perfeito. Olha, tudo redondinho. Eu vou atrás. Mas Paulo diz: ele deve ter uma vida irrepreensível. No versículo 2, Paulo ainda diz, se você está aí com sua Bíblia aberta, vai acompanhar comigo, que ele deve ter autocontrole. Paulo diz que ele deve viver sabiamente e ele deve ter boa reputação. E isso tem a ver com o caráter. Quando Paulo vai tratar dos diáconos, lá no versículo 8, você pode acompanhar comigo, Paulo diz que os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. E o que Paulo está dizendo é: o primeiro elemento que nós precisamos verificar, o primeiro autoexame que precisamos fazer, tem a ver com o nosso caráter. E o caráter é algo que ele é precioso demais lá no céu. E às vezes aqui na terra ele pode ser negligenciado. Ele pode ser até disfarçado. Mas Paulo diz ainda aos diáconos no versículo 9 que eles devem viver com a consciência limpa. E acerca das mulheres, no versículo 11, ele repete
que elas devem ser respeitáveis. E quando eu digo que o caráter ele pode ser disfarçado, aconteceu na época em que Jesus estava no seu ministério terreno. Ele conheceu homens que hoje nós sabemos que eram não é da seita, mas da classe dos fariseus, que eles eram até respeitáveis. Eles tinham uma conduta externa louvável, porque eles faziam todas as práticas religiosas que eram pedidas. Mas quando Jesus falou sobre eles, Jesus disse assim: vocês são como sepulcros pintados de cal, sepulcros caiados. Por fora, vocês estão bonitos, mas por dentro, vocês estão podres como uma sepultura. Queridos, eu oro a Deus para que esse exame, esse autoexame em nossas vidas não dê esse resultado. Para que esse autoexame não responda: eita, todo mundo está me vendo que eu sou um bom pastor, que eu não sei o que eu faço aquilo. Aí, tomara que ninguém veja o meu interior. Tomara que ninguém saiba o que eu faço escondido. Para isso, nós precisamos, nesse autoexame, falar com Deus, que é o mais importante, para que Ele cuide de nós. E a gente consiga viver essa realidade. Eu achei muito interessante a expressão de Paulo lá no versículo 13 já no finalzinho, quando ele está encerrando aqui essas considerações, ele diz assim, acerca dos diáconos, ele diz: aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros, mas olha o que ele diz: terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Convicção da sua fé, convicção de que está no caminho certo, convicção de que nós estamos nos esforçando para viver conforme a vontade de Deus. Talvez essa seja a nossa primeira oração de hoje. Dizer assim: Senhor, me ajude com o meu caráter. Me ajude para que eu consiga viver sabiamente, ter autocontrole, ter uma vida irrepreensível. Mas Paulo também destaca um segundo elemento. Além do caráter, Paulo diz: não, Timóteo, temos que verificar a família. Vamos verificar o caráter. Inclusive, a gente gosta de brincar entre os pastores. Olha só que brincadeira. Quando alguém é candidato ao pastorado, alguém que fez seminário, terminou o curso, vai fazer o concílio, a primeira pergunta que a gente faz entre nós é assim: e ele é crente? Olha só, porque o primeiro quesito que Deus exige de nós e que nós precisamos buscar com afinco é o caráter. Mas aí Paulo vai para o segundo, que é a família. E no versículo 2 do capítulo 3, nós estamos saltando aqui e acolá, então se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai me acompanhando. Paulo diz que o bispo, o episcopo, ele deve ser marido de uma só mulher. E talvez essa seja uma expressão até estranha para nós, né? Como assim marido de uma só mulher? E pode ser marido de duas mulheres. Bom, Paulo está escrevendo a igreja em Éfeso. E lá eles tinham outros costumes. Então a poligamia lá pode ser que seja praticada. Mas nós vamos entender essa expressão aqui para nós, no sentido de que
é a monogamia, o matrimônio como a instituição que Deus deixou para nós. E o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E os dois, quantos irmãos? Quantos? Hã? É brincadeira, tá bom? É só para a gente interagir, tá? Quantos? Dois. Os dois. Não cabe mais aqui nessa conta não, viu? Os dois serão uma só carne. Essa recomendação Paulo também dá aos diáconos. Ele repete lá no versículo de número 12. Veja aí comigo. O diácono deve ser marido de uma só mulher. Então o matrimônio é uma parte importante das nossas vidas. Além disso, Paulo diz no versículo 4 aos episcopos que ele deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. O que ele repete no versículo 12 aos diáconos. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. E aí vem aquela velha historinha que eu acho que quase todo pregador conta, do menino que diz assim: mamãe, vamos morar na igreja? Menino, que negócio de morar na igreja? De onde foi que tu saiu com ela? Ô mamãe, aqui papai é tão bonzinho. Papai, olha, como papai é gentil com os irmãos, ó. Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Como foi sua semana? Olha, mamãe, como papai é educado, gentil, fala baixo, não reclama. Ô, mãe, vamos morar aqui na igreja? Só que eu gosto de fazer a versão feminina também, sabe? Para não ficar só para nós, né? Para os homens. O menino dizendo para o pai: papai, vamos morar na igreja? Meu filho, por que você quer? Ô papai, mamãe aqui, ó. Mamãe é tão educada, tão gentil, ó. Mamãe tá sempre, né? Elegante, sempre de um jeito tão diferente como ela é em casa. A família, irmãos, é o nosso maior tesouro. E é o nosso primeiro ministério. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida e temos que ter cuidado com a nossa família. E eu estou dizendo algo aqui que vocês já ouviram tantas e tantas vezes e talvez caia naquilo que eu falei a respeito daquilo que a gente sabe, mas talvez não pratique. E na prática, Paulo está dizendo: Timóteo, olha para a família desse pessoal. Timóteo, você vai consagrar alguém para ser pastor? Timóteo, você vai consagrar alguém para ser diácono? Timóteo, vai na casa deles, Timóteo. Não fica só olhando eles na igreja, não. Dá um jeito de ir lá. Se convida para almoçar, para tomar café. Vê como é que são as coisas lá, Timóteo. Se tu chegar lá, tiver voando panela, se tiver um falando com o outro assim, porque não sei o que e tal, e Timóteo, não dá certo. Eu lembrei de uma história aqui, irmãos, acho que ela não é muito legal, não. Eu nem sei se é verdade, me contaram que estava tendo um programa de rádio, e o pastor fazendo um programa de rádio, tal, irmãos, aqui é bênção. Aí uma irmã ligou. Disse: pastor, eu quero convidar os irmãos para vir numa oração aqui em casa. Ô, minha irmã, que bênção, que coisa boa. É, pastor, aqui é oração, pastor, aqui é unção, aqui é bom, pastor. Chama o povo para vir para cá. Ô, irmã, que bênção. Me diga o endereço. Espera aí, pastor, que a gente se mudou agora, deixa eu perguntar aqui. Fulano, qual é o endereço daqui de casa? Qual é o número? Aí ninguém escutava a mulher. E ela no ar, né? No rádio, no ar. Fulano, estou aqui no ar, qual é o número? Daqui a pouco essa mulher cansou e disse assim: eu vou tirar o microfone para não ficar no YouTube, essas coisas, tá? Aí saiu tudo no ar. Aí o pastor disse: meu Deus do céu, meus irmãos, me perdoem. Aí ele desligou logo. Olha, irmãos, está vendo? E eu não sei se é verdade essa historinha, mas se a gente não tiver cuidado,
Isso acontece. Acontece lá em casa, se eu não tiver cuidado. Eu fico aqui tão gentil com vocês, e quando chego em casa, digo, mulher, eu quero saber, cadê o almoço e tal, tu não arrumou a casa, e a mulher também, cadê tu e tal. Olha o que Paulo diz no versículo de número 5. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E eu acho que essa frase, esse texto, pode se aplicar não só ao pastor, irmãos. Precisa ser pastor para liderar bem a família? Não precisa. Precisa ser pastor, diácono para liderar, para cuidar bem da família? Não precisa. Então essa é a nossa segunda oração. Jesus, me ajuda com o meu caráter. Deus, me ajude com a minha família. E o terceiro elemento verificável que Paulo coloca são os relacionamentos. Paulo diz, olha, Timóteo, além do caráter e além da família, nós precisamos ver como é essa pessoa no relacionamento com os outros. Por isso que ele diz aí no versículo 2, olha, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Muito bem. Deve ser marido de uma só mulher. Deve ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação. Mas ele também deve ser o quê? Hospitaleiro. Uma vez um irmão de uma igreja que eu fui pastor me contou uma história que eu fiquei vacinado, irmão Gilmar, com essa história. Ele disse que chegou na casa de um pastor para falar com ele, todo feliz, sabe? Aí chegou lá, o pastor abriu a porta e ficou... Sabe quando você abre a porta, mas não deixa a pessoa entrar? Sabe como é? Que você fica na porta, você bota só a cabeça... Você abre só a janelinha, sabe como é, Levi? Você abre só a janelinha, olha assim, aí diz assim... Sim, é o quê? Aí o irmão empolgado para falar com o pastor, não, pastor, é aqui e tal, não sei o quê. E o pastor conversando, e o irmão me contou, disse, rapaz, nós passamos quase 1 hora e o pastor não me deixou entrar. Aí eu digo, oi, tá vendo aí? Aí eu me combinei com o Cristiane. Disse, Cristiane, quando a gente mudou de casa agora, olhe, nós não vamos ter nada na sala, nós só vamos ter na cozinha, cadeira só na cozinha. Quando os irmãos chegar, não tem jeito. Eles têm que ir direto para a cozinha. Eita, aí foi bom. Nos primeiros dias, né? Só tinha lugar na cozinha. Irmão, vamos entrar, tem que ir para a cozinha. Aí entrava logo. Irmão Lucineide viu lá, não era? Gisley também viu como era. Pronto. Aí não foi que Cristiane quebrou o acordo? Comprou um sofá, irmãos. Tá uma briga danada lá em casa por causa desse sofá. Comprou um sofá. Aí agora eu recebo os irmãos na sala. Aí o irmão às vezes não quer ir para a cozinha. Mas olha o que diz a Bíblia sobre o pastor. Ele deve ser hospitaleiro. Paulo ainda diz no versículo de número 2 que ele deve ser apto a ensinar. E no versículo 3, Paulo diz que ele deve ser amável e pacífico. E quando ele vai falar das mulheres, sobrou para as mulheres aí no versículo de número 11, ele diz que de igual modo as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. E isso, irmãos, tem a ver com relacionamentos. Nós precisamos estar bem em nosso caráter, nós precisamos estar bem quanto à nossa família, mas nós também precisamos estar bem quanto aos relacionamentos, porque pessoas são mais importantes. Paulo diz no versículo de número 7, eu achei isso interessante. Paulo diz que os de fora devem falar bem do pastor. Olha que coisa importante. E eu fiquei prestando atenção nisso. Os de fora devem falar bem do pastor. Mas é só do pastor, irmãos? Me diga aí, irmão Leonel. É só do pastor que tem que falar bem? Dos outros irmãos não precisa, não? Claro que precisa.
Então, olhe que importância nós temos. As pessoas de fora têm que falar bem de nós. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Como é que nós somos no nosso ambiente de trabalho? Eu fui visitar a igreja de fulano, meu amigo, fulana, minha amiga. Lá ele é crente. Lá ela é crente. Agora aqui no trabalho, olhe, pensa numa peça ruim. Fala de todo mundo, dá conta de tudo. Oi, não podemos ser assim. Paulo diz ainda lá no versículo 13 a respeito dos diáconos, eu achei isso muito interessante. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros. E isso tem a ver com os relacionamentos. Bom, o exame é esse: caráter, família e relacionamentos. Será que nós podemos dizer juntos? Só para poder ficar na cabeça assim, repetindo. Caráter, família e relacionamentos. Mas ainda tem mais. Mais uns 10 minutinhos, vocês aguentam? Dá para ir? Porque Paulo diz que nós temos também que ter uma boa imunidade. A gente tem que estar com a imunidade em dias. E ele elege pelo menos 3 aspectos, e eu coloquei mais um aqui, dei uma forçada no texto aqui para colocar mais um, porque eu acho importante, que são aspectos importantes. O primeiro aspecto que nós precisamos estar com a imunidade em dias é contra a bebida. Olha aí, versículo de número 3. O que Paulo diz? Não deve beber vinho em excesso. E tem irmãos dizendo assim, em excesso, pastor, em excesso. Presta atenção, bote aí, em excesso. E Paulo repete isso no versículo 8. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso. E aí eu não sei como é a sua imunidade com relação à bebida. Eu posso falar da minha. E eu posso dizer aos irmãos que pelo histórico que eu tive na minha juventude de problemas com bebida, a minha imunidade não é muito boa não. Eu não posso brincar com esse negócio não. Então se você quer me ajudar, não me ofereça cerveja, uísque, rum, cachaça, não me ofereça vinho. Eu não posso brincar com esse negócio. Minha imunidade não é muito boa. Por isso, nem em excesso, nem nada. No meu caso, fica lá. Porque eu sei que isso pode ser uma dificuldade para mim. E Deus precisa me ajudar. Além disso, Paulo elege outro aspecto. Ele diz que nós precisamos ter uma imunidade boa com relação ao dinheiro. E ele fala isso no versículo de número 3, capítulo 3, versículo 3. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro. Ainda no versículo de número 8, quando ele vai falar aos diáconos, ele diz que não deve beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Irmãos, dinheiro é algo perigoso. Um outro trecho que eu já vou aproveitar para falar com vocês. Por que nós devemos ter uma imunidade boa? Por que nós devemos estar cuidando da nossa imunidade? Porque Paulo diz aqui que o diabo prepara armadilhas para nós. O diabo prepara armadilhas para os pastores. Está aqui no texto. Versículo de número 4. Versículo de número 5. 6. Não mude por 7 não. 6. Olha.
não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Ainda no versículo de número 7 diz assim: além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Nós precisamos orar pelos pastores da nossa igreja. Deus guarda esses pastores para eles não caírem na armadilha do diabo. E aí, quem conhece de igreja, irmãos, quem sabe histórias de igreja, sabe? Já começa a coçar a cabeça assim, porque diz assim: é verdade, pastor. Dinheiro pega muita gente. Quando começa a mexer em dinheiro, vê dinheiro, olhe, é perigoso. Além do dinheiro, Paulo fala sobre o poder. Paulo fala sobre a bebida, Paulo fala sobre o dinheiro, mas Paulo também fala sobre o poder. E lá no versículo 3, eu achei aí que Paulo disse que o pastor não pode ser violento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. E eu entendo aqui que eu só consigo ser violento com alguém com quem eu tenho autoridade. Tratar a pessoa com violência, tratar a pessoa sem a dignidade que ela merece. Mas além disso, Paulo destaca nesses versículos que lemos, no 6 e no 7, os perigos que o poder ele traz para a vida da pessoa. O poder, por exemplo, vocês podem até não achar, né? Mas deixa eu dizer um negócio a vocês. Não sei se vocês estavam sabendo disso, mas vocês me deram poder. Esses dias aí, Júnior tá ali embaixo vendo negócio de ata, né, Cléia? Não sei o quê. Vão botar meu nome no CNPJ. Eu vou assinar cheque. Eu vou autorizar, não sei o quê, não sei o quê. Recebi poder. Estou poderoso. Sabe o que esse poder pode gerar? Olha o que Paulo... Leia de novo o versículo de número 6 para você ver. Por que o pastor não pode ser recém-convertido? Porque ele pode se tornar orgulhoso. O poder pode conduzir alguém ao orgulho. E isso pode vir em poderes grandões, tipo é o presidente agora da igreja, né? Mas também em camadas menores. Agora eu adquiri tal cargo, agora eu sou poderoso nesse cargo. Os irmãos me permitam falar dos diáconos, porque o texto aqui está com os diáconos no meio, tá? Agora eu sou diácono. Agora eu sou diaconisa. Me respeite, por favor, viu? Fique aí no seu lugar, porque, diácono. Isso pode gerar orgulho. E o que o orgulho produz? Paulo diz que se você se tornar orgulhoso, caiu na armadilha do diabo. A gente precisa estar curado com relação a isso. Precisa fazer esse exame. Quando vocês me verem orgulhoso com alguma atitude orgulhosa, vai lá, irmã Cida, dá uma cutucada. Ei, pastor, lembra não naquele dia que o senhor estava pregando negócio de orgulho? O senhor está andando aí meio cheio de orgulho, viu? Vamos olhar os exames, ver se estão em dias. Tem que reduzir a taxa do orgulho. Bom, por último, Paulo, eu ainda queria chamar a atenção do versículo 7, e aí nós vamos encerrar com esse último, porque Paulo diz assim: além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado. E eu fiquei pensando, irmão Levi, o que será que desacredita o pastor? O que será que ele pode fazer que deixa ele desacreditado? E já orei.
Digo, Senhor, me guarda. Guarda os meus colegas de ministério dessa igreja. Guarda os meus colegas de ministério de outras igrejas. Para que a gente não tropece em nada que nos torne desacreditados. Porque se isso acontecer, olha o que Paulo diz, aí ele caiu na armadilha do diabo. O último aspecto da imunidade, e quais são os outros três? Bebida. Vocês podem repetir comigo, é só para poder ficar na cabeça, viu? Bebida, dinheiro e poder. O último é o sexo. Pastor, você vai falar disso na igreja, domingo de manhã. Ó, Paulo disse aqui que tem que ser marido de uma só mulher. E eu nem vou comentar muito, eu só vou apenas dizer a vocês que quando alguns de nós pecamos e erramos, geralmente é numa dessas áreas. Ou bebida, ou dinheiro, ou poder, ou sexo. Então nós precisamos orar. Senhor, melhore nossa imunidade nisso aqui, Senhor. E nós só vamos conseguir, irmãos, ter uma vida com o nosso caráter, a nossa família e os nossos relacionamentos saudáveis quando Deus for o mais importante. Nós só vamos ter uma boa imunidade nessas áreas: bebida, dinheiro, poder e sexo, quando Deus for o mais importante entre nós. Agora, chegou a hora de orar, porque agora é a hora do seu exame. Eu tenho o meu aqui comigo, e o seu. Não adianta de nada a gente ler esse texto e sair daqui dizendo assim, dia dos pais, vamos almoçar, tal, passou, acabou-se, vamos, quer que vem de noite? Não. Agora é hora da gente falar com Deus e dizer assim, Senhor, som do meu coração, Senhor. O Senhor sabe que o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu tenho algumas áreas que eu preciso da tua ajuda. E essa oração vai ser uma oração muito pessoal. É você e Deus. Mas eu queria te dar uma palavra de motivação. Primeiro, eu queria dizer a você que nenhum de nós aqui conseguiremos ser perfeitos. Se os irmãos querem que eu seja um pastor perfeito, pastor, a partir de hoje eu vou olhar esse negócio tudinho aqui, e quando eu sou cair em alguma dessas, eu já vou pedir na Assembleia a sua demissão. Irmão, me diga logo, que eu peço logo antes, porque eu não vou conseguir ser perfeito. Eu vou falhar, uma hora o triglicerídeo vai subir, outra hora o colesterol vai estourar para um lado, pode ser que eu me torne orgulhoso por causa do negócio, pode ser que eu caia naquilo, ou então, sabe? Nesse caso, irmãos, nós contamos com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E com a misericórdia dos irmãos sobre as nossas vidas. Eu não tenho, irmãos, nenhum constrangimento de dizer a vocês, como pastor dessa igreja, que eu preciso de vocês para poder conduzir a minha vida diante de Deus. Preciso da oração de vocês. Preciso da amizade de vocês. Preciso do conselho, preciso do apoio de vocês. Nós precisamos andar juntos. Nós não podemos olhar para o outro e dizer assim, eu exijo que você seja perfeito, e se você não for, eu jogo você fora, e vou atrás de outro que seja perfeito. Não funciona assim. Mas nós podemos nos ajudar. E nós temos uma maravilhosa promessa na palavra, de que Deus está sempre andando conosco, de que o Espírito Santo habita em nós, de que Ele produz o seu fruto em nós, de que Ele nos faz caminhar vencendo o pecado, e que sim, nós poderemos ser melhores a cada dia, não porque somos bons, mas porque
Deus sendo o mais importante, Ele fará a sua obra em nós. Então que você ore nessa manhã, não com tristeza, que você ore com esperança, que você ore com alegria, de saber, Senhor, eu sei que meus exames não estão muito bons não, mas eles vão melhorar, e eu quero, irmãos, trazer meus exames aqui daqui a um tempo, e vocês vão ver, olha aqui, irmãos, triglicerídeo, ó, controlou, glória a Deus, porque eu sei que o nosso Deus está conosco. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?